Eu gostava de começar dizendo que todos nós temos uma certa facilidade em ter ideias pré-concebidas acerca da Bíblia. Nós, normalmente, quando ouvimos falar da Bíblia, nós temos já uma ideia acerca da Bíblia. Eu tinha essa ideia pré-concebida até os meus 17 anos. Para mim era um livro qualquer, como qualquer outro livro, e eu não entendia por que as pessoas davam tanta importância à Bíblia, por que diziam que a Bíblia era a palavra de Deus, se foi escrita por homens, não é? E tinha uma certa dificuldade em compreender este ponto. Até o momento em que eu realmente decidi cortar com os meus preconceitos, né? Fazer uma ruptura com os meus preconceitos, dar uma certa abertura para ver o que é que está no interior da Bíblia. Porque, afinal, é muito fácil julgar a Bíblia enquanto ela estiver fechada, não é? Nós vamos falando e não deixamos que a Bíblia fale. Quando nós abrimos a nossa Bíblia e começamos a passar página por página, não é? Ou quando começamos a fazer um estudo sistemático da Bíblia, nós compreendemos melhor o que é a Bíblia, não é? Porque a Bíblia é realmente um tesouro onde nós podemos tirar riquezas inesgotáveis. Todos os dias nós podemos tirar coisas preciosíssimas da palavra de Deus, e isto não é um fenómeno normal, não é? Então a Bíblia não é um livro qualquer. E eu agora, antes de passar a recapitular ponto por ponto da nossa lição, eu gostaria que alguém testemunhasse por que vocês acham que a Bíblia não é um livro qualquer, o que é que vos mostra pela vossa experiência que realmente a Bíblia não é um livro qualquer. Alguém quer falar? A Bíblia, bom dia a todos. A Bom dia, Bíblia sim. transforma-nos para melhor. Ao passo que um livro qualquer é pura literatura, a Bíblia não. A Bíblia, como nós acreditamos que é a palavra de Deus, aquela carta de amor que Deus deixou para nós, tem o poder de nos transformar. Mostra-nos o amor que Deus sente por nós, e nós acabamos por aceitar e acreditar piamente que tudo o que está na Bíblia é para nosso ensino. Mesmo os mandamentos, todos os juízos, todas as limitações que Deus deixou na sua palavra, é para o nosso bem. A palavra de Deus é o guia que se nós a seguirmos piamente de coração, vai nos levar até o céu. Essa é a promessa que Deus deixa para nós. Muito obrigado, Susana, pelo seu testemunho, pela tua participação. Alguém mais quer intervir? Queria também dizer, bom dia a todos os irmãos, queria dizer que a Bíblia é uma palavra poderosa e também leva-nos a entender que nós devemos obedecer os nossos pais, mas Deus é um Pai soberano, um Pai todo-poderoso. Devemos de aceitar aquela palavra que Ele nos dá para que Ele possa nos transformar e aceitarmos, Senhor, que o Santo Espírito toque no nosso coração e Ele possa transformar-nos como transformou-me a mim e a minha família. Então a Bíblia são palavras poderosíssimas, né, de Deus, e que transformam vidas. Não é? Posso dizer, eu também acho que a Bíblia é um livro tão completo, que abrange várias áreas da nossa vida. A área social, a área espiritual, principalmente, não é? E a área pedagógica, porque nos ensina no dia a dia, portanto, aquilo que aponta também para as nossas decisões a nível pessoal, não é? Familiar, todas as áreas da vida, a Bíblia nos mostra o que é o mal e o que é o bem, porque ela não esconde também os erros que os antepassados fizeram e mostra que aqueles erros, portanto, não devem ser repetidos. Portanto, ela mostra todos os aspectos da vida. Exato. E por isso é que é um livro tão completo. Obrigado pela partilha. Obrigada. Bom dia a todos que eu não dei. Bom dia também. De facto, a Bíblia é um livro bastante completo, aborda várias áreas.
regularmente têm esta noção de quão abrangente são os ensinos da Bíblia. Mas alguém quer dar alguma contribuição? Procurem a forma de manifestar-se que vos convier melhor. Não é? Podem levantar as mãos, podem ir às reações, podem simplesmente ativar o vosso microfone e falar, mesmo que o anfitrião tenha cortado o som, vocês podem sempre clicar aí e ativar o vosso som. É? Alguém quer falar mais alguma coisa? Penso que não. Então, podemos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, e vamos ler o versículo 13. Paulo diz aqui, em 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, ele diz: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavras de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que credes. Paulo diz aqui que os cristãos de Tessalônica receberam esta palavra e ele elogia e dá graças a Deus por esses cristãos terem recebido a palavra de Deus, não como meras palavras humanas, mas como a palavra de Deus. E a pergunta que eu vos faço é: qual é a diferença entre essas duas maneiras de ver a palavra de Deus, de ver a Bíblia? Se nós vermos a Bíblia como a palavra de homens, qual é o impacto que isso tem na nossa vida? E, por outro lado, se nós olharmos para a Bíblia como a palavra de Deus, qual é o efeito que ela vai ter na nossa vida? Alguém quer responder? A irmã Simone. Podem ativar o microfone, por favor. Okay. Já está? Sim. Então, nós quando vamos estudar a Bíblia, se não orarmos, não vemos a diferença quando fazemos oração, primeiramente. Portanto, nós quando oramos antes de lermos a Bíblia, nós conseguimos aprender algo e que aquilo que nós aprendemos transforma mais a nossa vida. Eu acho que é a diferença principal, pelo menos é aquela que eu sinto, não é? Sim, mas isso só acontece se nós acreditarmos que a Bíblia é a palavra de Deus. Se nós olharmos simplesmente como palavras humanas, será que nós vamos também com uma atitude de oração? Ou não muda? Às vezes pode mudar, quer dizer, às vezes pode mudar, não é? Depende também da ação de Deus na nossa vida. Por isso é que é um livro tão poderoso, que há pessoas que vão como, portanto, leem normalmente e não muda. E há outros que mudam, não é? Sim. Tem a ver também com alguma coisa que nós manifestamos, não é? E Deus é que sabe aquilo que vai no nosso coração. Muito obrigado. Mas alguém quer contribuir? Quer participar? Se nós formos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 21, nós temos aqui um testemunho de Paulo que é bastante interessante. 2 de Pedro, no capítulo 1, versículo 19 e 21. Aliás, Pedro fala aqui, capítulo 1, versículo 21. Já na altura dos apóstolos, na segunda metade do primeiro século, nós vamos ver que muitas pessoas começam a escrever outras coisas além daquilo que os apóstolos tinham vivido, tinham presenciado. E por isso os apóstolos também tiveram a inspiração de Deus para escreverem esse texto. E Pedro, quando escreve aqui, ele escreve a sua segunda epístola perto da sua morte. Como sabem, Pedro foi martirizado. E ele, antes de partir, ele até já sentia que estava quase a chegar o seu momento de partir. E ele tem uma preocupação de transmitir
algo de especial para as pessoas que estão a ouvi-lo, precisamente as pessoas para quem ele já tinha falado na sua primeira carta. E ele vai dizer aqui que ele tentou transmitir exatamente aquilo que ele viveu, aquilo que ele viu, que ele ouviu do próprio Jesus. E ele aqui no versículo 16 diz: não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. O que Pedro está aqui a dizer tem muito valor. Ele diz que, contrariamente ao que muitos críticos diziam da Bíblia até pouco tempo atrás, não foram homens que tentaram compor as coisas de uma forma artificial para convencerem alguém de alguma coisa, mas sim, eles testemunharam daquilo que eles viram. Não é? E ele diz aqui, no versículo 17, pois ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Depois, versículos 20 e 21. Acima de tudo, lembrai-vos que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Aqui é extremamente importante. Ele admite que foram homens que escolheram, mas que tipo de homens? Homens que escreveram. Que tipo de homens? Os homens que viram, os homens que ouviram, os homens que estiveram nos locais onde os acontecimentos tiveram lugar. Por isso, são testemunhas oculares na maior parte dos casos. E, para além disso, Pedro vai nos dizer aqui que a redação, a escrita da Bíblia, aconteceu por intervenção do Espírito Santo. Quando ele diz que a profecia não foi produzida por vontade de homens, quer dizer que não foi ele que decidiu, agora vou escrever, mas sim ele escreveu porque ele sentiu a impressão do Espírito Santo. O texto original, quando utiliza a palavra aqui, movidos pelo Espírito Santo, quer dizer exatamente foram impulsionados ou soprados pelo Espírito Santo. Então, Deus esteve ali numa parceria com o ser humano para que aquilo que o homem escrevesse não fosse apenas fruto da sua imaginação ou do seu pensamento, mas que tivesse ali o cunho divino, ou seja, a participação de Deus nas Escrituras. E é por isso que Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 2, vai chamar a Bíblia de santas Escrituras. Tá? Isso reconhecendo que realmente a Bíblia tem este lado divino que vai interferir aqui na sua redação. Tá? Para além disso, um outro texto que nós podemos encontrar em 2 de Timóteo diz que a Bíblia tem uma preocupação principal. 2 de Timóteo, capítulo 3, eu convido-vos a abrir aqui neste texto. E se alguém quiser ler, também pode fazê-lo. Basta ativar o microfone e fazer a leitura dos versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui também nós vamos ver que Paulo confirma esta noção de que a Bíblia foi divinamente inspirada. Agora, a pergunta que eu vos faço é: será que tudo o que existe na Bíblia foi inspirado por Deus? Quem quer responder? Deus inspirou
todos os escritores que participaram na Bíblia, todos eles foram inspirados por Deus. Lógico que há uns que foram testemunhas oculares e há outros, como no caso de Lucas, não presenciou, mas fez uma investigação exaustiva, mas também de certa maneira o inspirou para que pudesse fazer esse trabalho minucioso e fez tão bem que pronto, está na Bíblia. Ok. Mas será que a investigação de Lucas também foi inspirada da mesma forma que os outros textos escritos? De outra forma? Penso que foi diferente. Tem o mesmo valor ou é diferente? O valor é o mesmo. O valor, apesar de ser inspirados de várias maneiras, mas o valor é o mesmo. Se não tivesse o mesmo valor, não seria também um dos evangelhos. Ok, obrigado. A pergunta que eu vos quero fazer por detrás destas todas que eu fiz é: será que nós temos a legitimidade de selecionar partes que nós consideramos inspiradas e outras que nós consideramos não tão inspiradas quanto as outras? Não temos essa... Não devemos de maneira nenhuma julgar a palavra de Deus. Tudo o que está na Bíblia foi inspirado por Ele, de uma maneira ou de outra, foi consoante a pessoa que Ele escolheu para poder escrever, mas quando há pessoas infelizmente há muita gente que olha para a Bíblia com um olhar crítico e depois dizem que há certas partes que é inspirada e outras partes não é inspiradas. Quem está por trás disso a gente sabe que é Satanás, que é isso que Satanás faz, que é tentar desacreditar a palavra de Deus. Por isso, quando há pessoas que começam a dizer o Êxodo não foi inspirado, o Gênesis não foi inspirado, de certa maneira está a fazer o que Satanás quer, que é desacreditar a palavra de Deus. Obrigado, Susana, pela participação. Qual é a consequência de nós julgarmos partes mais inspiradas e selecionarmos apenas aquilo que nós consideramos inspirados na Bíblia? Qual é a consequência que isso vai ter na nossa vida? É como nós quiséssemos estarmos a fazer o papel de Deus. Eu escolho isto, mas eu não escolho aquilo. E quem somos nós para fazer o papel de Deus? Nós somos criaturas, não somos Deus. Temos que aceitar tudo o que está na palavra de Deus. Quando acreditamos que a palavra de Deus é dele, é divina, e temos que aceitar tudo o que está lá. Porque sabemos que tudo o que está lá foi dado para lições para nós, do tanto amor que ele tem por nós, mesmo as coisas que não tão boas, que está descritas na Bíblia, como a irmã Simão disse há pouco, estão na Bíblia para que nos sirva de lição, para que nós não voltemos a repetir. Portanto, qualquer palavra que esteja na palavra de Deus é para nosso ensino, é por amor a nós que Deus deixou tudo isso. Muito obrigado. Aqui nós lemos em 2 Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada. Né? Então, toda a Escritura recebeu a aprovação do Espírito Santo, teve aquele sopro, né? aquela motivação e a direção do próprio Espírito Santo para que existisse. Nós devemos compreender, quando nós chegamos perto da Bíblia, que existem diferentes modelos de inspiração na Bíblia. Quais são os modelos que nós podemos encontrar na Bíblia? Nós encontramos visões, por exemplo. Quando Daniel escreve, uma parte daquilo que Daniel escreve resultou das visões que ele teve. O que o apóstolo João escreveu quando redigiu o Apocalipse foi precisamente uma grande parte das visões que ele teve enquanto esteve na ilha de Patmos. Mas também nós temos uma coisa diferente das visões. Nós temos, por exemplo, os evangelistas. O que é que os evangelistas escreveram? Testemunhos. Aquilo que eles viveram, que eles viram, ouviram, vivenciaram, eles acabam por partilhar. E é diferente de visões. Né? Nós temos, por exemplo, Moisés, que faz o relato da saída do Egito, da história do povo de Israel. Né?
esses relatos são histórias. Não é? Também é diferente dos outros dois modelos. Nós temos Paulo que escreve cartas direcionadas para uma determinada congregação. Temos as diversas epístolas que circulavam nas diferentes igrejas, que eram direcionadas a uma pessoa, mas para ler para a igreja e depois passava de igreja para a igreja. Nós temos outros livros que foram escritos de uma forma muito poética. Ora, nós devemos compreender que, independentemente dos modelos de inspiração serem diferentes, o Espírito Santo foi sempre o mesmo. E é por esta razão que existe uma certa coerência na Bíblia, existe um certo fio condutor e uma unidade fora do comum nos escritos da Bíblia. Quando nós comparamos o livro de Gênesis com o livro de Apocalipse, nós vemos que existe uma certa harmonia. A Bíblia começa mostrando um ambiente perfeito, depois explica como é que houve a degradação, mas depois no livro do Apocalipse vai mostrar como é que isto vai terminar, restaurando a humanidade e tudo aquilo que Deus tinha dado inicialmente. Portanto, embora existam diferentes modelos de inspiração, Deus atua igualmente na vida dos autores para que possam transmitir de forma fiel a sua mensagem a cada um de nós. Um outro aspecto que nós podemos aqui discutir um pouco é a questão da palavra escrita. Como sabem, o primeiro autor a escrever a Bíblia foi Moisés. Por que Moisés teve que escrever a Bíblia? Alguém tem alguma ideia? Qual é a vantagem, a importância da palavra escrita? A palavra oral, normalmente costumamos dizer quando contamos alguma coisa, há sempre um acréscimo, há sempre alguma coisa que não é dita. E então eu acho que aqui quando a palavra é escrita, quer nos dizer que Deus quis que fossem escritas para não nos esquecermos tão facilmente e termos uma prova daquilo que Ele também nos queria transmitir. Obrigado. Então, uma das vantagens é não permitir acréscimo. Portanto, se está escrito, depois vai passando e nós conseguimos verificar a fidelidade daquilo que foi transmitido. Outra vantagem da palavra ser escrita. Uma das vantagens é o facto de, se estiver escrita, pode passar de gerações para gerações, para gerações, para gerações, até chegar até nós. Por exemplo, aquela situação do rei Josias, se a palavra não tivesse escrita, se ele não encontrasse o livro, ele não ia saber e provavelmente nunca teria feito aquela reforma que ele fez. Portanto, a palavra escrita tem sempre grande importância. Tanto é que chegou até nós. E depois pode ser imprimida, pode ser tirar fotocópias e chegar a qualquer parte deste mundo. Ok. Então a segunda vantagem seria a transmissão desse material de geração em geração, né? Transmitindo esse material também transmite as lições. Nós aprendemos há pouco, a Simone também disse que a Bíblia não esconde os erros, né? É extremamente importante nós compreendermos isso, porque se a Bíblia fosse composta artificialmente, certamente só teriam coisas positivas. Não falaria, por exemplo, dos aspectos que causam alguma dúvida até acerca do próprio Deus e que podem até pôr em causa a bondade de Deus. Então, tudo que existe ali, todas as experiências boas e más estão ali e são transmitidas fielmente de geração em geração. E nunca ninguém ousou alterar este conteúdo para que desse uma imagem mais positiva de Deus ou da religião bíblica, não é? Mas há alguma vantagem de nós termos a palavra escrita? É tudo? Porque Jesus também, quando veio a esta terra, Jesus disse que estava escrito. Porque estava escrito, ou tivesse ou não tivesse, ele disse que estava escrito, ele cumpriu o que estava escrito quando Jesus veio ao mundo. A gente deve ter isso em mente,
algo que já havia realizado, Deus já tinha realizado algum plano para nós. Uhum. É extremamente importante esta referência a Jesus, irmão Gabriel, porque de facto a Bíblia tem cerca de 30% da Bíblia é profecias. Como é que nós podemos saber que de facto aquilo foi profetizado antes de acontecer se não tivesse escrito? As pessoas podiam alterar, se fosse transmissão oral apenas, as pessoas podiam transformar as coisas com o passar do tempo para corresponder ao facto histórico. Né? Se hoje nós temos Daniel, que escreveu 600 anos antes de Cristo, e todas as suas profecias cumprem com alguma exatidão, é precisamente porque Deus quis nos transmitir a segurança na sua palavra que ele manda escrever. Né? Então, um ponto importante a ver aqui é que a escrita não foi da iniciativa do ser humano. Se nós formos ver alguns textos, né? Êxodo capítulo 17, Êxodo capítulo 24, Deus fala com Moisés e diz: escreve. Escreve para memória. Quando ele fala com Josué, também no capítulo 24, versículo 26, ele diz: escreve. José escreveu num livro. Jeremias, a mesma coisa. João no Apocalipse. Então, Deus sistematicamente vai dando ordens para que escrevessem, precisamente com esta preocupação da fidelidade da sua palavra, com a preocupação da transmissão de geração em geração e precisamente por esta razão de transmitir alguma segurança no cumprimento da sua palavra, da sua profecia. E depois, também para que nós não esquecêssemos da Bíblia. Facilmente o povo se esquece da Bíblia. A Susana mencionou há bocadinho a experiência do rei Josias. Na época de Josias, a Bíblia estava totalmente perdida. Não é? A Bíblia foi encontrada no templo, mas as pessoas já não tinham contato. Mas o facto de terem pegado naquele livro e revisto o conteúdo fez com que houvesse ali uma grande reforma. Nós podemos ver isso acontecer também na experiência do próprio Neemias, quando Neemias vai também ler o livro da lei para o povo. Então serve, de alguma forma, para nos relembrar as palavras de Deus e para perpetuarmos esses ensinos para sempre. Agora vamos transitar para um outro ponto. Sabem que existe uma comparação entre a Bíblia e Cristo. Quais são as ligações, as semelhanças que existem entre o próprio Cristo e a Bíblia Sagrada? Alguém quer participar? Sim, Susana. Há várias semelhanças. Uma delas é o facto de a palavra de Deus tornou-se carne. Portanto, Deus veio ao mundo, tornou-se carne, tornou-se homem. Também, e como é que ele fez isso? Foi através da influência do Espírito Santo, mas foi preciso um ser humano para que ele nascesse. Portanto, foi preciso Maria. E também a Bíblia é inspirada por Deus, mas Deus também precisou, neste caso quis, fosse pessoas que a escrevessem. Portanto, há esse paralelo entre Deus e o humano. Muito obrigado. Existe mais alguma ligação que vocês vejam entre Cristo e a palavra de Deus? E a Bíblia? Se nós formos ao livro de João, a Susana... Sim, João Gabriel. Porque o próprio Jesus disse: vós sereis minhas testemunhas. Deus quer que, além de sermos discípulos dele, se temos a palavra dele, ele quer que nós sejamos, e ele acredita em nós, a passar essa palavra, ele deixou-os connosco. Sim, é verdade. Não é? Havia uma ligação, Cristo valorizava bastante essa palavra. Não é? Nós vemos aqui que tanto Jesus vai fazer referência à Bíblia, como a Bíblia toda aponta para Jesus. Né? Há uma relação ali de interdependência. Então, Jesus poderia ter ensinado as coisas que ensinou de cor, né? Mas ele, na mesma, vai utilizar a expressão, não é?
como vocês viram, como disse Moisés, não é? Como está escrito. Então, essas referências é para dizer que ele dá uma certa importância àquilo que os profetas escreveram, porque eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Não é? Nós vemos que existe uma ligação divina e humana na Bíblia. Como é que isto acontece? Acontece porque quem inspira é o Espírito Santo, é o autor da Bíblia, é o Espírito Santo. Portanto, a Bíblia tem um único autor, mas os escritores são seres humanos. Então, o Deus inspira os homens para que aquilo que vão transmitir no pergaminho, no papiro, seja fiel, mas quem conduz tudo isso é o Espírito Santo, que orienta o que é que a pessoa vai selecionar e vai escrever, apesar de ser com as suas próprias palavras, de acordo com a sua vivência, com a sua sensibilidade. Então, esta relação divina-humana também se encontra no próprio Cristo, que, sendo Deus, Filipenses capítulo 2, diz que ele desceu até nós, ao nível dos humanos. Então, aquilo que era divino, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu através de Maria, não é? Que é uma pessoa humana. Isso para mostrar que houve essa ligação também divina-humana através de Jesus. Nós temos uma outra característica importante, é que Jesus nasceu em Belém, não é? num lugar específico. Nós não sabemos a data exata do nascimento de Jesus, mas crê-se que entre -5, -2 foi a altura que Jesus nasceu. Nós conseguimos localizar no tempo onde é que Jesus nasceu, o momento do nascimento de Jesus, mas ao mesmo tempo a vida de Jesus, que foi basicamente limitada à terra de Israel e algumas terras vizinhas, todo o seu ensino, todo o seu ministério, tudo aquilo que ele fez, tem um alcance universal. Por isso é que nós estamos aqui hoje a falar de Cristo também. Não é? E quando nós vemos a Bíblia, exatamente a mesma coisa. Diferentes autores escreveram em diversos lugares, mas o alcance da Bíblia também é um alcance universal. Não é? Jesus também é atemporal, ou seja, Jesus foi para a época dele, foi para pessoas antes da época dele, mas continuará a ser para gerações futuras. Da mesma forma que a Bíblia também não vai estar limitada no tempo, não é? Mas vai ser atemporal. A Bíblia é a revelação de Deus e Jesus, como diz Hebreus capítulo 1, é a revelação suprema de Deus. Não podemos encontrar uma revelação mais perfeita de Deus do que o próprio Jesus, que esteve com Deus e que veio representá-lo aqui. O nosso tempo avança com alguma velocidade. Nós vamos concluir. O último aspecto aqui é realmente a necessidade de fé para nós nos aproximarmos da Bíblia. Quando nós introduzimos esta lição, nós falamos aqui da diferença de abordagem. Se nós vermos a Bíblia como um livro escrito por homens, produto de seres humanos, nós talvez não demos tanta importância àquilo que lá está escrito. Mas se nós vermos a Bíblia como um livro de inspiração divina, nós vamos nos aproximar da Bíblia de alguma forma com uma certa reverência, com um certo sentido de humildade, e vamos conseguir tirar lições espirituais muito fortes para a nossa vida. Mas há uma coisa extremamente importante que faz a diferença na nossa leitura da Bíblia. A Simone há pouco dizia que há momentos em que nós lemos e não compreendemos, e há outros momentos em que nós compreendemos o sentido e que a oração é extremamente importante. Ora, a oração só é feita porque realmente nós temos fé, nós acreditamos que Deus inspirou os autores da Bíblia e que ao orarmos, Deus também nos vai fazer estarmos sintonizados com aquilo que Ele inspirou os autores a escreverem logo no início da Bíblia. Não é? Então Deus atua através da fé quando nós vamos ler para que compreendamos a revelação. Sabem que a Bíblia tem revelação, tem a inspiração, e o que nós temos como leitores da Bíblia não é nem a revelação, nem a inspiração. O que Deus faz conosco é a iluminação. Por isso que a Bíblia diz
em Salmos, capítulo 119, versículo 105, que a Bíblia é a lâmpada. Não é? Deus vai fazer com que haja luz quando nós lemos a Bíblia no espírito de humildade e no espírito de oração. A revelação é Deus a falar, Deus a transmitir aquilo que Ele acha que é importante que o homem saiba e que o homem transmita. Isto é a revelação. Por exemplo, se vocês virem o que Moisés escreve no livro de Gênesis, é a pura revelação. Moisés não viveu com Adão, como é óbvio. Moisés não presenciou a criação do mundo. Então, como é que Moisés tem acesso a este conhecimento? Através da revelação. A inspiração, como é que funciona? É quando o Espírito Santo diz aos evangelistas: vocês viram, vocês ouviram, agora selecionem isto e escrevam. Né? Então, através da sua experiência com Jesus, o Espírito Santo vai inspirá-los a escrever. E nós precisamos desta iluminação para podermos apropriarmos desta mensagem. Algum comentário final? Para podermos encerrar então este momento da lição. Daqui a pouquinho nós vamos nos juntar a Novo Tempo. 30 segundos para comentário. Bom, se não tiver nenhum, vamos então fazer uma oração e vamos concluir este momento. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque, através dessas páginas escritas, Tu quiseste nos transmitir lições importantíssimas para a nossa vida. Para a nossa vida espiritual, mas não só. Nós sabemos que a Bíblia, como palavra Tua, de origem divina, também alcança todas as outras dimensões da nossa vida. E neste momento, Pai, nós queremos orar para que, em primeiro lugar, Tu nos faças aproximar mais da Bíblia e que também Tu nos possas ajudar a compreender a mensagem que Tu um dia inspiraste os autores a deixarem escritas. Ajuda-nos também na transmissão desta mensagem para as outras gerações, para que o mundo tenha um suporte, tenha uma segurança, algo que orienta-os para o sentido desta vida. Nós te suplicamos tudo em nome de Jesus. Amém.